Oi, pessoas, amores da minha vida, bocós do meu coração, homozigotos e heterozigotas. Vamos aqui para as correções das atividades de biologia da terceira série do mês de maio, tá? Começando com a nossa aula do dia 7 de maio, que foi aqui a introdução à genética, ok? Então vamos lá. A primeira atividade, ela fala o seguinte: cite, explicando brevemente por que as ervilhas escolhidas por Mendel são material biológico adequado para os estudos genéticos. Lembrando que Mendel desenvolveu seus estudos e as suas teorias, né, estudando as plantas de ervilha, piso sativo. Lembrando que Gregor Mendel é considerado aí o pai da genética clássica, também chamada genética mendeliana. A pergunta é: por que ervilha? Igual eu falei na aula, por que não foi tomate, pepino, chuchu? Por que ervilha? Porque a ervilha, ela tem características que facilitam o estudo, dentre elas, fácil cultivo em estufas, né? A grande variabilidade existente entre as espécies, um ciclo de vida curto, reprodução rápida e a produção aí de grande quantidade de descendentes, ou seja, a produção de várias sementes por plantas. Então foram essas as características observadas por Mendel que levaram ele a estudar a ervilha, tá? Então resposta. Bora lá. Fácil cultivo em canteiros, várias características contrastantes de fácil observação. Lembra que eu falei que tinha planta com semente amarela, planta com semente verde, planta com flor púrpura, planta com flor branca, vagem murcha, vagem inflada, semente lisa, semente rugosa. Então, várias características que contrastavam ali, né? O que instigou a curiosidade de Mendel. Bom, ciclo vital curto e grande número de descendentes, várias sementes, descendência fértil ao cruzar variedades diferentes, facilidade de realizar polinização artificial, né? Lembra que as plantas de ervilha se autofecundam e era muito fácil fazer a polinização artificial. Mendel retirava o pólen de uma flor, de uma plantinha e levava para outra planta, né? E era um processo muito fácil de ser realizado, tá? Então essas foram as características analisadas por Mendel, ok? Próxima questão. O que eram plantas puras e híbridas de acordo com Mendel? Galera, plantas puras eram aquelas que geravam, né, sempre os mesmos descendentes. Por mais que ele cruzasse aí planta de semente amarela com semente verde na geração parental, na F1 nascia 100% amarela. Então eram plantas em que apresentavam características, né, dominantes e recessivas sempre. Então plantas que cruzadas sempre levavam a mesma descendência. E a planta híbrida é aquela proveniente do cruzamento entre as plantas puras. Então, vamos colocar que plantas puras são as homozigotas e as híbridas são as heterozigotas. Resposta. Para Mendel, tá? Então, ó, para Mendel eram puras as linhagens que, por autofecundação, davam origem somente plantas iguais a si, ou seja, plantas puras são aquelas de genótipo homozigoto. Já as linhagens híbridas são aquelas que, cruzadas com a linhagem pura, produzem aí descendentes de dois tipos, ou seja, são aquelas de genótipo heterozigoto, tá? Essa é a resposta esperada da questão. Espero que todos tenham acertado, beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. De acordo com Mendel, o que são traços dominantes e traços recessivos? Galera, o traço dominante é aquele que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. O traço recessivo é aquele que só se manifesta em homozigose, é aquele que só se manifesta quando encontra o seu parzinho, tá? Resposta esperada. Traço dominante é aquele que se manifesta, como eu disse, tanto em homozigose quanto em heterozigose. O traço recessivo é aquele que se manifesta apenas em homozigose, ou seja, na presença do gene dominante, o gene recessivo ele não se manifesta, tá? Vamos para a próxima. O que são genes? Bom, gene, né, é objeto de estudo da genética, lembrando que Mendel não usou o termo gene, ele usou o termo fator. Mas hoje, o que sabemos hoje, o que são genes? Gene é um fragmento, gene é um pedaço de DNA responsável por determinar as características de um indivíduo, né?
todas as características de um ser vivo são determinadas aí pelos seus genes, né? Lembrando que esses genes estão presentes no nosso DNA. Esses genes estão dispostos em nossos cromossomos. Então, genes são nada mais do que fragmentos de DNA responsáveis por determinar as características de um indivíduo. Essas primeiras questões foram teóricas e também simples, né? Eu tenho certeza que todo mundo aí acertou, pelo amor de Dandara Guerreira. 5. Quais foram as conclusões obtidas por Mendel após seus experimentos? Então, após, né, vários e vários cruzamentos com as plantinhas de ervilha, como eu digo, após bulinar as plantinhas de ervilha, Mendel chegou a várias conclusões, né? Que conclusões são essas? Primeira, ele concluiu que as características de um ser vivo são determinadas por fatores, que hoje nós chamamos de genes. Concluiu também que esses fatores, né, se apresentam em pares, que um fator você herda da mãe, outro você herda do pai. Concluiu também que esses fatores, eles se separam, eles se segregam aí na hora da produção dos gametas, né? Essas foram as principais conclusões obtidas por Mendel. Vamos para a resposta? Primeiro, existem fatores responsáveis por determinar uma característica. Segundo, cada indivíduo possui 2 fatores que determinam as características. Um foi herdado do pai e outro da mãe. Terceiro, existem fatores dominantes e fatores recessivos. Quarto, cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica para os seus gametas, ou seja, os fatores se segregam, eles se separam na hora da produção dos gametas, tá? Então, essa foi a resposta da questão. Próxima questão, questão 6. Qual é o aspecto essencial da hipótese de Mendel e por que é chamada de lei da segregação dos fatores ou primeira lei de Mendel? Depois de ter concluído o que a gente viu na última questão, depois de ter descoberto que as características dos seres vivos são determinadas por fatores, que existem fatores dominantes, fatores recessivos, que esses fatores se manifestam em pares, que um fator você recebe da mãe e outro fator você recebe do pai, Mendel cria a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação dos fatores. E ela enuncia o seguinte, o que nós acabamos de falar, que as características dos seres vivos são determinadas por fatores, esses fatores, um é herdado da mãe e outro do pai, e que na hora da produção dos gametas, esses fatores se separam, tá? Então, resposta. Primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, fala o seguinte, que as características dos seres vivos, os indivíduos, são determinadas por fatores, por um par de fatores, que hoje nós chamamos de genes, e que esses fatores, eles se separam na hora da formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta, ok? Vamos continuar? Agora nós vamos para a correção das atividades de biologia da terceira série, da aula de 14 de maio, tá? Onde nós vimos conceitos básicos em genética, tá bom, povo? Então, vamos lá para as questões dessa aula. Então, vamos lá, povo, para a primeira questão da aula de hoje, tá? Então, olha só. A questão número 1. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. É uma questão teórica, ela traz para a gente aqui 4 afirmativas, né? E tem um espacinho, as lacunas para a gente preencher. A primeira fala o seguinte, é o conjunto de toda a informação genética de um organismo. O que é esse conjunto de informação genética? O conjunto de informação genética de um organismo se chama genoma, ok? Segunda, é um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico. Quais são os trechos que fornecem instruções para a fabricação de informações? Como é que se chamam esses trechos? Esses trechos se chamam genes, tá? Terceiro, constituição de alelos, conjunto de alelos. Como é que se chama o conjunto de alelos? Um conjunto de genes de um indivíduo, tá? Aqui nós temos o genótipo, tá? Conjunto de genes, ó, constituição de genes de um indivíduo é a constituição de alelos que o indivíduo possui em um determinado loco gênico, genótipo.
E a última é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos, relativa a uma sequência codificadora do DNA. Como é que chama essa correspondência entre códons e aminoácido? Para quem não se lembra, a gente viu isso aí, né, lá no primeiro ano, seria o código genético. O código genético que corresponde aí à correspondência entre códons e aminoácidos. Então, vamos para as respostas, ó. Letra A, código genético, alelo, homozigoto e gene? Não. Letra B, genoma, gene, genótipo e código genético. Ó, já achamos aqui a nossa resposta, tá? Nossa resposta aqui é letra B. A letra C traz código genético, DNA, genótipo e RNA transportador. E a letra E, genoma, código genético, homozigoto e RNA transportador. Então, essa primeira questão, a resposta é letra B de Bocó. Próxima. Questão 2, ela fala o seguinte. Sobre os conceitos genéticos, assinale a alternativa, ó, o que a gente quer aqui, a alternativa incorreta, tá? Incorreta. Primeira. O cromossomo em eucariotos é formado por uma molécula muito longa de DNA enovelada em proteínas. O cromossomo não é o DNA, a cromatina espiralizada, enrolada, condensada, ela se espiraliza, se condensa ao redor de proteínas, galera. Essas proteínas se chamam estonas, tá? São as proteínas aí onde os filamentos de cromatina se enrolam para poder formar os cromossomos. Isso em indivíduos eucariontes, tá? Nos procariontes, o DNA fica solto, disperso no citoplasma, ok? Então, essa aqui tá verdadeira, nós queremos a incorreta. Letra B. O genótipo é a constituição gênica de um indivíduo, ou, mais especificamente, o conjunto de genes. Acabamos de ver isso, não vimos, tá? Então, vimos que genótipo nada mais é do que conjunto de genes. Então, também tá verdadeira. Letra C. A interação gênica é a propriedade do alelo de um gene em expressar-se sem encobrir ou mesclar a expressão com outro alelo em indivíduos heterozigotos. Galera, esse conceito a gente vai trabalhar sobre ele ainda. Interação gênica. O que vocês entendem por interação? Mistura, certo? Então, interação gênica consiste na mistura de genes. E na maioria das vezes, quando se tem interação gênica, quando se tem mistura de um ou mais genes, um acaba encobrindo o outro, tá? Um acaba impedindo que o outro se manifeste. Aqui está falando que a interação é sem encobrir. Falso. Na maioria dos casos de interação gênica, que é um conteúdo para as nossas próximas aulas, nós vamos ver que na interação gênica, um gene pode impedir que o outro se manifeste. Então, a incorreta aqui, tá? É a letra C, nossa resposta. Vamos ver a D. Cromossomos homólogos são os dois mesmos elementos que formam um par de cromossomos. Sim, apresentam os mesmos locos nas mesmas posições, ou seja, apresentam os mesmos genes nas mesmas posições. Verdadeiríssimo. E letra E, indivíduo ou genótipo heterozigoto apresenta dois alelos diferentes. Lembra? Hétero quer dizer diferente, tá? Em um dado locus, em um dado cromossomo homólogo. Sim. Então, o que é um indivíduo heterozigoto? É aquele que apresenta dois alelos diferentes no mesmo cromossomo. Lembrando que os genes heterozigotos são representados sempre por letras diferentes, como assim? Azão, azim, heterozigoto. Bzão, bezim, heterozigoto. Czão, czim, heterozigoto, tá? Consiste aí num par de genes alelos, ou seja, representados pela mesma letra, porém, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, beleza? Próxima questão. Ok, então, povo esquisito, vamos para a próxima questão. Então, ó, suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes, onde o gene Czão é dominante para o olho escuro e o Czinho recessivo para o olho claro. Como eu falei com vocês, a primeira coisa em genética é tirar os dados. Não tem como você fazer um exercício sem tirar os dados. Então, vai lendo e tirando os dados, beleza? Então, te contou que Czão determina o olho escuro.
te contou que Czinho determina olho claro. O exercício te contou isso até agora. Continuando. Um homem que possui olhos escuros, então vamos pôr aqui, ó, um homem de olho escuro, Czão, mas que tem mãe de olho claro. Se a mãe tinha olho claro, todas as características são condicionadas por pares de genes, e um você recebe do pai e outro da mãe. Então, se a mãe tinha olho claro, esse homem recebeu da mãe aqui um olho claro. Ele recebeu da mãe aqui o gene Czinho, tá? O exercício está te contando que a mãe tinha olho claro. Se ela tinha olho claro, ele recebeu aqui da mãe o gene para olho claro, que é o gene Czinho. Então, o genótipo desse homem é Czão, Czinho. Beleza. Esse homem vai lá e se casou com uma mulher, né? E o exercício te contou que a mulher tem olho claro. Qual que é o gene dela? Czinho, Czinho. Ah, falou que o pai dela tem olho escuro. Não importa que o pai dela tem olho escuro. Se ela tem olho claro, obrigatoriamente ela é Czinho, Czinho. O exercício quer saber a probabilidade de nascer uma menina e que tenha olho claro. Então, ele quer dois dados, que duplica a probabilidade, certo? Então, ou seja, se quer uma coisa e outra, você vai multiplicar as probabilidades, beleza? Então, vamos fazer o cruzamento, ó. Czão, Czinho, beleza. Czão, Czinho, 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 Czinho. Então, esse cruzamento forneceu para a gente dois indivíduos em 4 com olho escuro, dois indivíduos em 4 com olho claro. Mas lembra que eu falei com vocês que aqui a gente simplifica, não fica 2/4. 2/4 é igual a meio, tá? Então, 2/4 aqui também igual a meio. Então, qual a probabilidade de ter olho escuro? Meio. Qual a probabilidade de ter olho claro? Meio também. Só que o exercício te pediu a probabilidade de você ter uma menina e que essa menina tenha olho claro. Como está te pedindo uma coisa e outra, né? Qual a probabilidade de se ter, ao se ter um filho, se ter uma menina? Um evento não é um filho, beleza? É um filho. Quantos sexos existem? 2. Então, a probabilidade de ser uma menina é meio. Qual a probabilidade dela ter olho claro? Descobrimos que é meio também. Então, como é que a gente multiplica a probabilidade? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, qual a probabilidade de se ter uma menina de olho claro? É 1/4. Então, a resposta dessa questão é 1/4. Beleza? Próxima questão aqui, questão 4, ela fala o seguinte: tendo em vista que a miopia é considerada uma doença recessiva. Então, ó, já te contou um dado aqui, falando de miopia, e tá te contando que a miopia é uma doença, aqui, ó, recessiva. Determine a probabilidade de nascer uma criança míope de um casal normal heterozigoto. Beleza? Vamos à letra A. Te contou que o casal é heterozigoto. Então, é azão, azinho, tá? Vamos colocar aqui. Azão, azinho. Tanto o homem quanto a mulher. Casal heterozigoto. Vamos fazer o cruzamento. Cruzamentozinho simples, ó. Como é que fica? Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Ok? Se te contou que a miopia é recessiva, então o único indivíduo míope desse cruzamento é esse, um indivíduo entre 4, tá? Todo mundo que tem azão, esses 3 indivíduos dos 4 são normais, não míopes. O exercício perguntou qual é o comando do exercício, qual a probabilidade desse casal ter uma criança míope. É muito simples. Aqui a
probabilidade de ser míope é igual a 1/4. Essa é a nossa resposta, tá bom? Esse aqui tá muito simples, não te pediu mais de um dado. Só pediu a probabilidade de um casal heterozigoto para miopia ter uma criança míope. E te contou que a miopia é recessiva, certinho? Vamos para a próxima. Ok, próxima questão, questão 5. Então, vamos aqui para ela. Ela fala o seguinte, que o albinismo é uma anomalia de caráter recessivo que se caracteriza pela ausência de melanina na pele. Um casal de genótipo heterozigoto que possui pais albinos quer saber a probabilidade de o filho nascer com albinismo ou ser portador da anomalia. Galera, quando fala em ser portador da anomalia, aqui está falando de nascer um indivíduo normal, porém carregando o gene. Então, está te pedindo a probabilidade de nascer um filho albino ou desse filho carregar o gene, certo? Então, como é que vai ficar? Te contou que o casal é heterozigoto, né? Então, vamos colocar aqui o homem e vamos colocar aqui a mulher. Te contou que o casal é heterozigoto, então ele é azão, azinho, tanto o homem quanto a mulher, certo? Fazendo o cruzamento, como é que fica? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Beleza. Aqui nós temos 3/4 normais e 1/4 albino. Então, vamos aqui. Albino, qual é a probabilidade? 1/4, certo? Porém, o exercício está te perguntando qual a probabilidade de nascer uma criança albina ou portadora da anomalia. Como assim portadora? Que seja normal, mas que carregue os genes. Quantos indivíduos normais carregando o gene nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, portadores do gene, são normais, mas carregam o gene. Nós temos 2 indivíduos em 4, não é? Então, nós temos meio portadores. O exercício te pede a probabilidade de nascer uma criança albina, que é 1/4, ou uma criança portadora. Quantos portadores nós temos? Meio, tá? Então, aqui nós temos aqui a regra do ou. Como é que a gente faz aqui a soma de frações com denominadores diferentes? A gente tira o mínimo múltiplo comum. Vamos colocar aqui no canto o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2. Ó, dividido por 2 dá 2 e 1. Dividido por 2 dá 1 e 1. A gente multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4, certo? Aí, como é que faz aqui? Vem aqui. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2, tá bom? Então, 2 mais 1, 3/4. Então, essa é a nossa resposta, tá? Então, a probabilidade de nascer um filho com albinismo ou portador da anomalia aqui é igual a 3/4. Essa é a resposta da nossa questão, ok? Próxima questão. Questão 6. Ela fala o seguinte. A galactosemia é uma doença que leva a problemas na metabolização da galactose e é causada por um gene recessivo. Já te dei um dado aqui. Beleza. Para análise, considere G paralelo Gzão, paralelo dominante, e Gzinho, paralelo recessivo. Nesse sentido, um homem heterozigoto, então vamos tirar o dado aqui. Como eu falei, vamos tirando o dado. Te contou que o homem é heterozigoto. Gzão, Gzinho. Casou-se com a mulher também heterozigota. Te contou que a mulher também é heterozigota. Gzão, Gzinho. Qual a probabilidade desse casal ter um filho normal e
um filho com essa doença? Regra do E, multiplica as probabilidades. Mas primeiro vamos fazer o cruzamento. O cruzamento é entre dois indivíduos heterozigotos, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Como é que fica? Gzão, Gzão. Gzão, Gzinho. Gzão, Gzinho. Gzinho, Gzinho. Aqui deu pra gente o resultado de 3/4 normais e 1/4 com a doença chamada galactosemia, beleza? Vamos voltar no comando? O comando é: qual a probabilidade desse casal ter um filho normal e um filho com a doença? Qual é a probabilidade de ter um filho normal? 3/4. E multiplica. Qual a probabilidade de ter um filho com a doença? 1/4. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Então, a nossa resposta aqui é 3 por 16, ok? Continuando. Agora, nós vamos para as correções das atividades da aula de Biologia da terceira série, do dia 21 de maio, que fala sobre a primeira lei de Mendel e heredogramas. Bora lá, povo de Sucupira. A primeira questão, ela fala o seguinte, que uma planta heterozigota de ervilha com vagens infladas produziu por autofecundação descendência constituída por dois tipos de indivíduos, com vagens infladas e com vagens achatadas, ok? Então, te contou que uma planta heterozigota por autofecundação. Então, tá te contando que uma planta heterozigota, ela foi autofecundada. Então, ela cruzou com ela mesma. Beleza? Pergunta, letra A. Tomando ao acaso um desses descendentes, qual a probabilidade dele ser heterozigoto? Então, vamos estar perguntando qual a probabilidade deste cruzamento gerar um indivíduo heterozigoto. Vamos fazer o cruzamento. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. O que que quer? A probabilidade de ter um indivíduo heterozigoto desse cruzamento. Ó, quantos heterozigotos nós temos aqui? 2/4. Mas lembrando que a gente simplifica por 2, então nós temos que metade dos indivíduos produzidos nesse cruzamento são heterozigotos, ok? Vamos lá. Letra B. Tomando ao acaso um desses descendentes, qual a probabilidade dele ser homozigoto? Vou fazer o cruzamento aqui de novo. Ó, lembrando que o cruzamento foi entre uma planta heterozigota, ela se autofecundou. Aqui gera pra gente azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 ok? Olha essa pergunta. Qual a probabilidade do indivíduo ser homozigoto? Não te falou se é homozigoto dominante ou se é homozigoto recessivo. Nós só temos que metade, um meio aqui, são heterozigotos, certo? E os outros dois que sobraram? Você não tem um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo? Isso quer dizer que a outra metade é homozigoto. Tá? Então, nós temos metade heterozigoto e metade homozigoto, porque não te falou se é homozigoto dominante ou se é homozigoto recessivo. Agora, se tivesse perguntado aqui, tomando ao acaso um desses descendentes, qual a probabilidade dele ser homozigoto dominante? Ah, se fosse só homozigoto dominante, era 1/4. Qual a probabilidade de ser homozigoto recessivo? Aí era 1/4. Mas como perguntou a probabilidade de ser homozigoto, você tem um homozigoto aqui, outro homozigoto aqui. São 2 indivíduos em 4, então, ou seja, um meio homozigoto, beleza? Bom, vamos agora para a questão 2. O que fala aqui na questão 2? A questão 2, ela fala o seguinte. Ela fala que no porquinho da Índia, o pelo pode ser preto ou marrom. Cruzando-se animais
homozigoto de pelo preto com animais homozigoto de pelo marrom, obtiveram-se em F1 todos os animais de pelo preto. Tá, vamos parar aqui antes da gente continuar a ler e vamos tirando os dados. Então, te contou que na geração parental foram cruzados indivíduos de pelo preto com indivíduos de pelo marrom. E te contou que isso gerou uma F1 e que nessa F1 foi 100% dos indivíduos de pelo preto. O que a gente conclui aqui? A gente conclui que a característica pelo preto é dominante sobre a característica pelo marrom. Como te contou que os dois eram homozigotos, então a gente conclui que pelo preto é azão-azão, e pelo marrom é azim-azim. Essa F1 100% preto, lógico, vai ter o genótipo, então, azão, que recebeu do preto, azinho, que recebeu do marrom. Certo até aqui? Aí te contou também no enunciado, agora a gente continua a leitura. Fala aqui, esses indivíduos F1 foram retrocruzados com animais de linhagem de pelo marrom. Quem são os indivíduos F1? São os indivíduos azão-azinho. Te contou que esse indivíduo azão-azinho foi retrocruzado com animal de pelo marrom. Qual é o genótipo do animal de pelo marrom? Azinho-azinho. E te contou também que desse cruzamento se obtiveram 192 indivíduos. A pergunta é: quantos se espera que tenham também o pelo marrom, tá? Vamos fazer aqui esse cruzamento. Como é que vai ficar esse cruzamento aqui, tá? Bora lá? Esse cruzamento aqui vai ficar azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho, tá? O cruzamento, ele deu o seguinte resultado pra gente. Ele deu aqui que metade dos indivíduos são pretos e metade dos indivíduos são marrons. Mas a questão é, perguntou quanto se espera, ou seja, quer saber quantidade. O total não são 192? Desses 192, metade são pretos, metade são marrons. É só pegar os 192 e dividir por 2, tá? Como é que vai ficar? 9 vezes 2 aqui dá 18, sobra 1, desce o 2. 6 vezes 2 dá 12, aqui a gente zera, tá? Então, quantos indivíduos tem pelo marrom? 96. Quantos indivíduos tem pelo preto? 96, porque te deu metade preto, metade marrom, ok? Próxima questão. Questão 3 fala o seguinte: um homem míope e albino casou-se com uma mulher de pigmentação e visão normais, porém filha de pai míope e albino. Gente, aqui nós estamos lidando com dois dados. São duas doenças específicas, miopia e albinismo. Então, a gente tem que trabalhar com os dois, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos separar aqui. Vamos ver primeiro aqui, vamos pegar primeiro o homem, tá? Te contou que ele é míope e albino. Ah, e aqui embaixo te contou, ó, que tanto a miopia quanto o albinismo são recessivos, certo? Então, vamos aqui, o homem albino, genótipo dele para albinismo, azinho. Míope, vamos usar para miopia a letra B, ok? Bzinho. Esses aqui são genótipos do homem. Te contou que esse homem se casou com uma mulher. O que fala da mulher? Uma mulher de pigmentação e visão normais, porém filha de pai míope e albino. Então, para o albinismo, a mulher é azão, porém o pai dela era albino, então ela recebeu do pai o azinho. Para miopia, normal, Bzão, porém o pai dela era míope, então do pai ela recebeu o gene
Bzinho, ok? Então, vamos fazer separado aqui os cruzamentos, ó, para o albinismo. Ai, gente, errei aqui, deixa eu apagar. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vamos fazer primeiro o cruzamento aqui do albinismo, tá? Para o albinismo. Vamos colocar aqui a mulher e o homem. Aí, vamos separar aqui, que aqui nós vamos fazer para miopia. Miopia, mulher e o homem, ok? Então, tá separadinho. Deixa eu aumentar esse traço aqui. Tá. Pro albinismo, qual o genótipo da mulher? Azão, azinho. Qual o genótipo do homem para o albinismo? Azinho, azinho. Como é que vai ficar esse cruzamento? Ó, vamos lá. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Azinho, azinho. Então, aqui nós temos que metade são normais, metade são albinos, beleza? Agora, vamos para o cruzamento da miopia. Qual é o genótipo da mulher para a miopia? A mulher, ela é Bzão, Bzinho. Qual o genótipo do homem para a miopia? O homem, ele é Bzinho, Bzinho. Vamos fazer o cruzamento. Galera, eu expliquei para vocês na aula que o cruzamento entre um indivíduo heterozigoto e um homozigoto recessivo sempre vai gerar metade heterozigoto, metade homozigoto recessivo, tá? Vai chegar uma hora que vocês nem precisam fazer o cruzamento mais, vocês já vão saber de cor. Então, aqui fica Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 Bzinho. Ou seja, metade normal, metade míope, ok? Qual é o comando? Qual a probabilidade desse casal ter um filho de visão e pigmentação de pele normais, tá? Então, como falou E, então a gente multiplica a probabilidade, certo? Qual a probabilidade de ter pigmentação de pele normal? Meio. E qual a probabilidade de ter visão normal? Meio também. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, a probabilidade desse casal ter um filho de visão e pigmentação de pele normal vai ser igual a 1/4. Próxima questão. Questão 4. Analise o heredograma no qual os indivíduos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros. Tá, vamos analisar esse heredograma, tá bom? Galera, eu expliquei para vocês na aula que sempre que o indivíduo está escurinho, que ele está pintado aqui, está rachurado, quer dizer que ele apresenta alguma anomalia. Então, aqui a gente tem, ó, essa é a primeira geração do heredograma. Essa é a segunda geração. Aqui a gente tem a terceira geração. Aqui a gente tem a quarta geração. Lembrando que quadradinho homem, bolinha mulher. Apareceu essa linha aqui, quer dizer que teve cruzamento e gerou descendentes, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é descobrir se essa característica genética indicada, se ela é causada por um gene dominante ou se ela é causada por um gene recessivo. Quem vai contar isso pra gente é esse casal aqui, ó. Vamos supor que a doença seja causada por um gene recessivo. Supondo que é causada por um gene recessivo, tá? Então, vamos colocar aqui. Se for causada por um gene recessivo, esse casal aqui é azinho, certo? Por ser doente. E essa filha normal seria azão. Tem como um casal homozigoto recessivo gerar um filho dominante?
Não, né? Só se alguém aqui tiver pulado a cerca. Então, tem como essa doença ser causada por um gene recessivo? Não. Então, de cara, a gente vê aqui por esse casal que essa doença ela é causada por um gene dominante, tá? Esse casal 12 e 13 mostrou isso pra gente. Tá, então como é que a gente procede agora? Se a doença é causada por um gene dominante, todos os indivíduos doentes têm esse gene dominante. Então, vamos começar a colocar aqui, ó. Vamos colocar um azão aqui que é doente, um azão aqui que é doente, um azão nessa mulher doente, um azão nesse homem doente. Professora, não é par? É, gente, é par de genes. Calma que nós vamos chegar lá. Então, se a doença é dominante, todos os normais são recessivos, ó. Então, azinha aqui, azinha aqui, azinha nessa mulher, nesse homem 5, azinha nessa. Aqui não, aqui não. Aqui a gente já pôs que esse indivíduo 7 aqui é doente, ele é azão, tá? Então, continuando. Vamos para essa mulherzinha 8 aqui, ó. A mulherzinha 8 é azinha. A mulherzinha 9 é azinha. Esse homem 10, azinha. Mulher 11, azinha, tá? Essa filha aqui normal, se é normal, é azinha. Porque a gente já descobriu, nós descobrimos aqui que a doença, nesse caso aqui, é dominante. Ai, que doença? Não falou. O exercício só falou que os indivíduos com símbolos escuros têm uma característica genética. Não falou o quê, certo? Agora, a gente tem que acabar de determinar o genótipo de todas as pessoas. Como? Esse homem é azão. Essa mulher é azinha, certo? Essas filhas, esse filho e essa filha são azinha. Um gene não vem do pai e o outro não vem da mãe, então, obrigatoriamente, esse homem 1 tem que ter um gene azim para ter mandado para essas duas filhas aqui, tá? Esse homem doente aqui, ó, recebeu o azão do pai e recebeu o azinho da mãe. Da mesma forma, essa mulher 4 aqui, ó, ela é doente. Porém, teve duas filhas, azinha. Um gene veio do pai, o outro gene veio da mãe. A mesma forma aqui, ó, esse casal doente tiveram uma filha sadia, azinha. Um gene veio do pai, outro gene veio da mãe, tá? Determinamos aqui o genótipo de todos os indivíduos e vimos, através deste casal 12 e 13, que a doença é o quê? A doença em questão, a característica em questão é causada por um gene dominante, beleza? Então, vamos para a pergunta. Considerando que tal característica é condicionada por um par de alelos autossômicos, é correto afirmar que... Bora lá. Veio o heredograma de novo. Primeira afirmativa. Os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam genótipo dominante. Nós não vimos que os normais são recessivos? Essa mulher é recessiva, esse homem é recessivo. Então, é dominante? Não, é recessivo. Os indivíduos 1, 4, 7, 12 e 13 apresentam genótipo recessivo. Não, a doença é dominante, ó. Esse indivíduo aqui é azão, azinho. O indivíduo 4, a gente viu que é azão, azinho. O indivíduo 7, nós vimos que é azão, azinho. O indivíduo 12 é azão, azinho. E o indivíduo 13 também é azão, azinho. Eles não têm genótipo recessivo, eles são heterozigotos, tá? Falso. Letra C. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta um genótipo recessivo. Pelo amor de Dandara, todos os indivíduos saudáveis são homozigoto recessivo, tá? Vamos colocar aqui de novo, ó. Todos os indivíduos saudáveis que não têm a característica de estudo são homozigotos recessivos, então aqui também está falso. Letra D. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo homozigoto dominante. Tem alguém homozigoto dominante aqui, galera? Não tem, só tem heterozigoto e homozigoto recessivo. Então, a nossa resposta é a letra D, de dado, tá? E por que que a E está falsa? Trata-se de uma doença
Trata-se de uma característica homozigota e dominante? Nananina, não. Trata-se de uma característica dominante, porém não é homozigota, beleza? Então, resposta letra D. Próxima. Resposta. A alternativa D. Por quê? Pela análise do heredograma, conclui-se que o caráter em questão é condicionado por um alelo dominante. Por quê? É só observar que o cruzamento entre 12 e 13, ambos afetados, surge uma menina normal. Isso significa que os pais possuem o alelo para a normalidade, mas o alelo não se manifesta. Por quê? Porque ele é recessivo. Então, todos os indivíduos claros, que são os indivíduos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, tem genótipo azim-azim. E nenhum dos indivíduos com o símbolo escuro tem genótipo azão-azão, pois senão não teria nascido descendentes normais, tá? Então, esse casal 12 e 13 mostrou para a gente que a doença é causada por um gene dominante, porém, todos os indivíduos doentes são heterozigotos. Por quê? Se os indivíduos doentes fossem azão-azão, teria como ter gerado filhos azim-azim? Não teria. De onde é que ia sair esse azim? Só se fosse do padeiro. Beleza, Creuza? Então, resposta, letra D. Próxima questão aqui também é uma questão de heredograma. Ela fala o seguinte. O heredograma adiante apresenta a herança de um fenótipo anormal na espécie humana. Analise-o e assinale a alternativa correta. Esse aqui já é diferente, tá? Aqui agora a gente tem que parar para ver se a doença aqui é dominante ou se a doença é recessiva. Primeira coisa que a gente faz, tá bom? Deixa eu ver quem que vai fornecer. Esse casal. Esse casal aqui vai fornecer para a gente se a doença é dominante ou se a doença é recessiva. Esse casal aqui. Por quê? Vamos supor que a doença seja dominante. Se a doença for dominante, essa filha é azão, tá? E esse filho é azão, se a doença for dominante. Se a doença fosse dominante, logo esse casal aqui, então, teria que ser azim-azim, ok? Tem como um casal de azim-azim gerar um gene azão? Não tem, é igual eu falei, só se for filho do padeiro. Então, esse aqui já é o contrário, ó. Aqui, esse casal nos mostrou que essa doença, essa anomalia em questão, é causada por um gene, o quê? Recessivo. Então, a gente vem e coloca em todos os indivíduos em preto, os indivíduos anormais, o genótipo. Sabemos que eles são recessivos, então, vamos colocar azim-azim todo mundo aqui que está em preto. Então, vamos lá. Azim-azim aqui, azim-azim para esse homem, azim-azim para essa mulher. Beleza. Se os doentes são recessivos, os não doentes são dominantes. Vamos colocar azão no povo que não está de preto. Que o povo aqui é azão. Azão o que agora, professora? Vamos ver. Essa filha 2, ela não é azim-azim? Um gene vem do pai e o outro vem da mãe. Então, o pai sabemos que é azim-azim. Então, a mãe tem que ter um azim aqui também, tá? Da mesma forma, esse cruzamento aqui, ó, entre 3 e 4. Se eles tiveram este filho aqui, azim-azim, quer dizer que um genótipo veio da mãe, a mãe já está aqui com azim-azim, e o outro veio do pai. Um gene veio da mãe, outro veio do pai, certo? Vamos para esse casal aqui agora, 3 e o 4 aqui da segunda geração. Esse casal aqui, esse casal 3, 4, tiveram uma filha azim-azim. Um gene veio do pai, outro gene veio da mãe, ok? Professora, dá para a gente terminar o de todo mundo certo? Não dá. Por quê? Esse indivíduo 3, ele pode ser azão-azão ou ele pode ser azão-azim.
a gente deixa um traço. Da mesma forma, esse indivíduo aqui, ó, essa mulher 2-1, ela pode ser azão ou azão. A gente deixa. Mentira, perdão. Essa mulher aqui dá para determinar, porque o azão veio da mãe, o pai só tinha azinho. Então, essa mulher aqui é azinho. Agora, esse homem aqui fica em aberto, tá? Não dá para saber se ele é azão ou se ele é azinho. Ah, não entendi. Galera, o cruzamento não é esse, ó. Esse é o cruzamento aqui, ó. 3, azinho, 4, azinho. Isso aqui não gera pra gente azinho, azinho e azinho. Esses todos aqui são normais. Então, o indivíduo normal pode ser azão ou azinho. Como esse homem não teve filho, não dá para determinar se ele é azão ou azinho. Então, a gente deixa o traço, ok? Continuando, vamos ver o que a questão pede. Ó, letra A. Os indivíduos 2, 3 e 2, 4 são homozigotos, tá? Vamos achar? Cadê o indivíduo 2, 3? Tá aqui o indivíduo 2, 3. Tá aqui o indivíduo 2, 4. Eles são homozigotos? Não, eles não são homozigotos, eles são heterozigotos, tá? Deixa eu apagar isso aqui para a gente colocar a resposta. Então, o indivíduo 2, 3 e o indivíduo 2, 4 é homozigoto? Não, eles são heterozigotos. Então, a letra A, ela tá falsa. Letra B, o que fala? O fenótipo anormal é recessivo, pois os indivíduos 2, 3 e 2, 4 tiveram crianças anormais. Então, vamos aqui, ó. Os indivíduos 2, 3, tá aqui, e 2, 4, não tiveram filhos anormais? Tiveram. E essa característica, ser anormal aqui, apresentar alguma anomalia, não é condicionada por um gene recessivo? É, não é? Então, aqui tá verdadeiro. Resposta B de vocês, B de Bocó. Vamos ver porque as outras estão erradas. Letra C. Os indivíduos 3,1 e 3,2 são heterozigotos. Vamos achar. 3,1 tá aqui. 3,2 está aqui. Eles são heterozigotos? Não, eles são homozigotos recessivos. Por isso que essa está falsa, a letra C. Letra D. Todos os indivíduos são heterozigotos, pois a característica é dominante. Mentira! A gente acabou de ver que a característica é recessiva. E tem um monte de indivíduo homozigoto recessivo aqui. Então, a resposta para essa questão ficou qual? Letra B de Bocó. Tem uma resposta digitada bonitinha aqui, vamos para ela, ó. Ah, perdão, tem a letra E ainda que eu esqueci. Letra E. Os indivíduos 1, 1 e 1, 4 são homozigotos. 1, 1 tá aqui. 1, 4 tá aqui. Eles são homozigotos? Não, eles são o quê? Heterozigotos. Então, também tá falsa. Agora, a gente vai para a resposta digitada bonitinha aqui, ó. Resposta. Repete o ideograma. Resposta. A análise do heredograma revela que o fenótipo anormal é condicionado por um alelo recessivo. Por quê? Pois os pais normais, 2, 3, tá aqui, ó, e 2, 4, pais normais tiveram filhos afetados. Aqui o 3,1 afetado e o 3,2 afetado. Então, a resposta ficou letra B. Professora, eu continuo sem entender o que aconteceu. Gente, de novo, rapidão, para o bando de Bocó não ficar com dúvida, tá? Então, vamos aqui. Como eu falei, quem que vai contar para a gente se essa doença é dominante ou recessiva? É esse casal aqui, ó, este casal. Segunda geração, 3, 4. Como? Se a doença fosse dominante, essa filha era azão alguma coisa, esse filho era azão alguma coisa. Se a doença fosse dominante, os indivíduos não dominantes seriam recessivos. Então, esse casal seria azim. Tem como esse cruzamento, gente, azim com azim, tem como sair um azão daqui, gente? Não tem, não é mágica. Então, esse casal nos conta que a doença não é dominante. Esse casal, ele nos conta o quê? Que a doença
que a característica em análise ela é recessiva, tá? Se ela é recessiva, então a gente tem que esse indivíduo é azim, esse indivíduo é azim. Logo, esse é azão, esse é azão. Mas para esse casal azão ter tido filhos azinho, um gene veio do pai, outro gene veio da mãe. Então, a análise do heredograma revela que o fenótipo anormal, que os indivíduos pintadinhos de preto, é condicionado por um alelo recessivo. Por quê? Porque os pais normais, 2, 3 e 2, 4, tiveram filhos afetados. Então, a resposta a essa questão ficou letra B de Bocó. E assim nós encerramos a nossa aulinha sobre primeira lei de Mendel e heredograma. Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa é só me chamar no grupinho do WhatsApp, ok? Beijos para todos, né? De novo, tô com muita saudade de vocês. Amo muito todos vocês, bocós, amebas do meu coração. E até a nossa próxima aula. E, de novo, lembrando, se puder, fique em casa. Como eu sei que vocês podem, então fica em casa. Beijo!